Irmãos, pregar a palavra de Deus é alguma coisa que para mim me traz muita alegria, muita alegria. Porque eu sei que a palavra de Deus é uma ferramenta poderosa para mudar mesmo a nossa vida, a nossa história. A verdade é que a maioria das pessoas que não tem a sua vida mudada, transformada, é porque se negam em caminhar pela palavra de Deus. Se nós fôssemos mais sábios, nós iríamos entender isso. Amém? Eu quero ler contigo Provérbios capítulo 9, versículo 1. Provérbios 9, versículo 1. Eu separei um título para essa mensagem: As colunas da sabedoria. As colunas da sabedoria. Que muitas vezes, nós não compreendemos essa dinâmica toda da sabedoria. E eu quero compartilhar contigo hoje. Se você tiver uma caneta, aí para anotar e tal, porque tem muito versículo bíblico, e eu não tenho como sustentar essa palavra que eu vou ministrar essa noite sem a própria palavra, porque a palavra justifica a palavra. Amém, irmãos? Então nós vamos pela palavra de Deus. Provérbios 9:1 diz assim: a sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas. Eu quero ler o mesmo texto na versão NVI, na nova versão internacional, que diz: a sabedoria construiu a sua casa e ergueu suas 7 colunas. Na verdade, aqui está querendo dizer a respeito de uma estrutura, que ela foi construída, mas ela está sustentada nas colunas. É como uma construção de uma casa, irmãos, que nós, muitas vezes, não prestamos muita atenção. Não, pode fazer o alicerce aí, mais ou menos, que está tudo certo. Depois de alguns anos, começa a rachar a parede, começa a dar problema, começa a ter dificuldade. Você diz: mas por que que a casa está caindo? Por que a casa cai? Por que que muitas vezes nós não conseguimos lograr êxito naquilo que nós estamos fazendo? Um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo. Um dia vai bem, outro dia vai muito mal. Isso não quer dizer que, mesmo indo bem, você não terá dificuldades, não terá problemas. É evidente que sim, todo mundo vai passar por problemas. Porém, porque algumas pessoas é só problemas e a coisa não anda. Vai até um certo ponto, dali vai mal. E a Bíblia aqui nos recomenda exatamente entender a respeito da sabedoria. Se nós quisermos ter uma vida que vá bem, que as coisas se solucionem, que os problemas sejam vencidos, nós precisamos de sabedoria na nossa vida. Olha o que diz Tiago 1,5. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Eu vou ler na NVI. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Se você precisar de sabedoria, irmão, olha, eu quero dar um conselho para você: peça a Deus sabedoria para você ir bem na sua vida, amém? Porque com sabedoria você tem a habilidade concedida por Deus para a solução de problemas, para melhorar a sua vida, para ir bem no casamento, nas finanças, para ir bem na sua vida espiritual, para ir bem nas coisas da vida, num trabalho, enfim. Com sabedoria você recebe de Deus a graça de ser um solucionador de problemas, de ser uma pessoa usada por Deus de uma maneira sobrenatural. Pastor, sabedoria e inteligência? Nós vamos entender um pouco sobre isso, porque nem todo mundo que é inteligente é sábio. Tem muita gente que tem uma cultura excepcional, mas não tem sabedoria de agir, não tem sabedoria para fazer as coisas. Por isso as colunas que sustentam a sabedoria.
Eu preciso entender dentro, então, de princípios, que existe algo que eu posso aprender e colocar em prática. Hoje em dia, você vê, se você tem o Instagram, você vai perceber uma coisa, que hoje tem coach para tudo. O que o coach faz, irmão? Você sabe o que um coach faz ou não? Tem alguns preconceituosos que dizem que coach é coisa do diabo. Tem que tomar cuidado aí, tem que ter sabedoria, tem hora quando fala as coisas. Coach é simplesmente alguém que usa ferramentas para te ajudar a solucionar problemas. A sabedoria é o coach de Deus, irmão. A sabedoria é a ferramenta que Deus nos dá para aprender a solucionar problemas. Pastor, tem algum problema de ter um coach? Não, não tem problema nenhum. É ótimo ter alguém, ou um mentor que possa nos ajudar, nos dar conselhos, por ser mais experiente. É muito bom ter alguém que nos assessore no momento que você está meio em crise. Mas isso não é papel do psicólogo. O psicólogo cuida de outra área. O coach cuida de outra área. Parece a mesma coisa, mas não é. Eu preciso de sabedoria para ser um vencedor na vida. Para saber o que fazer. Né? E aqui algumas colunas que a gente vai estar tratando aqui. E a primeira delas, se você quiser anotar, a primeira delas é a prudência. Porque a sabedoria em si, irmão, se ela não tiver fortalecida por outras coisas, ela é só sabedoria. Ainda que ela vem de Deus, e é Deus quem dá, mas muita gente até também recebe sabedoria, mas depois na metade do caminho se perde. Porque lhe falta uma dessas colunas, prudência. Eu preciso entender que para sustentar a sabedoria, sustentar minha vida em vitória, eu preciso aprender a ter prudência. Essa é a primeira coluna que eu quero abordar aqui contigo. Em Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25, Jesus fala alguma coisa sobre isso, e diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Um homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Amém, irmãos? A prudência faz isso comigo. Quando eu me torno uma pessoa prudente, e aí eu preciso entender que eu preciso ser prudente na vida. Pastor, eu pensei que era só ser crente, estava tudo resolvido. Não, irmão. O dia que você aceita Jesus é o começo da conversa. Depois você tem que desenvolver a tua salvação. Você tem que aprender a caminhar no Senhor. A palavra de Deus te dá resposta para todo e qualquer tipo de problema. Até os mais modernos, a palavra de Deus nos ensina sobre isso. Até para a Covid, pastor. Pode ter certeza, meu irmão. Porque Covid não é o problema é o medo que o Covid gerou, e a Bíblia tem resposta para o medo. Agora, eu preciso compreender que eu tenho que edificar a minha casa sobre a rocha. Com prudência eu faço isso. O homem prudente age com paciência, com calma. Ele analisa bem, ele sabe o que vai fazer, ele se posiciona da maneira correta. Preste atenção, olha bem para mim. Você sabe muito bem que a maioria dos problemas que a gente se mete é por falta de prudência, ansiedade. Age pela emoção e não pela razão. Mas a gente é pessoa pentecostal, né, pastor? Nós somos animados. Eu falei, tem que ser animado, mas tem que ser prudente. Quantos casaram errado? Ficou apaixonado, né? Ai, que coisa mais linda do mundo. Passa um tempo e ele fala, meu Deus, que eu fiz isso? Mas já fez. Aí tem que ficar consertando, mas para consertar uma coisa tem que estragar a outra, porque faltou prudência. O prudente espera, a direção de Deus. O prudente escuta a voz do Espírito Santo. O prudente não age pela emoção,
ele espera um comando específico de Deus. Tem muita gente que pensa que Deus está desapercebido da nossa vida. Quero dizer para você uma coisa, com muito amor, meu irmão. Deus ama você, cuida de você, está interessado no teu êxito, na tua vida, na tua família. Amém? Mateus 10,16 diz assim: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Será que Jesus estava enganado? Ele segue o texto: sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Amém? Eu estou mandando vocês num mundo hostil, contrário à minha palavra. Talvez você pense, pastor, depois que eu me tornei crente, não tem mais problema. Não, se não está tendo problema, alguma coisa está errada com a tua fé. Porque a Bíblia diz que o Senhor nos enviou como uma vítima no meio do quem? Dos lobos. Ovelha que vai ser devorada pelo lobo. Mas ele diz, anda no meio deles com prudência, porque eles são terríveis. Então eu estou esperando que as coisas melhorem, pastor, que as pessoas me tratem com mais amor, com mais carinho. Irmão, precisa entender uma coisa, com muito amor eu quero dizer a vocês, você tem que se levantar como um guerreiro. Eu entendo a igreja como um hospital que cura os feridos, amém? E que forma guerreiros. A igreja tem duas características: hospital e quartel-general. Eu preciso entender que Deus vai me cuidar, me tratar, mas vai me preparar para a batalha, porque nós estamos num campo de batalha. Por isso eu preciso aprender a respeito da prudência. Preciso ser prudente da minha ação. Vou fazer um negócio, prudência. Vou tratar da minha vida emocional, prudência. Vou tratar com a minha família, prudência. Eu tenho que ter prudência. Na verdade, eu podia colocar a palavra paciência junto aqui. Preciso saber esperar o momento certo. Quantos que você tem? 2 ouvidos. Uma boca só. Tem gente que parece que tem 10 bocas e o ouvido é surdo ainda. Porque não tem prudência. Fala demais. Fala o que não devia. Fala coisas que depois, para consertar é difícil. Então nós precisamos adquirir de Deus essa coluna para sustentar a sabedoria. Porque não vai parecer que você é sábio, que você tem sabedoria, enquanto você não for prudente na sua caminhada. Você precisa ter prudência para não falar bobagem. Olha, e vou dizer nesses dias atuais, Facebook, WhatsApp, irmão, pelo amor de Deus, peça a Deus sabedoria para saber o que vai escrever. Prudência vai dizer para você não escrever. E quando você tem alguma coisa para falar de alguém, sobre alguém, escreva umas 10 vezes, analise, escreva de novo. Escreveu, desabafou? Não publica, pelo amor de Deus. Joga fora essa conversa. Se exponha. Não fica se expondo. É impressionante como tem gente que, meu Deus, agora eu estou triste. Agora eu estou alegre. Agora estou arrependido. Tem uns que falam umas coisas assim que revela toda a intimidade, sem perceber que no meio das palavras você está revelando teu caráter, revelando. Tenha prudência em nome de Jesus. Seja prudente. Não sai por aí dando tiro à torto e à direito. 1 Coríntios 3,10 diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei fundamento como prudente construtor. O que Paulo está dizendo? Que na hora de construir você tem que ter prudência. O que é a prudência para o construtor que vai construir? Ele faz um bom alicerce. Amém, igreja? Um bom alicerce. Na sua vida, na minha vida, nós temos que ter bom alicerce. Deixa eu lhe falar um pouco sobre isso. Alguns estão começando agora, alguns já estão há alguns anos, e alguns
acredito, não sei se já temos aqui, mas alguns vão chegar como seu pastor, com 40 e tantos anos de fé, e não é mérito meu, é a graça de Cristo que me trouxe até aqui, e eu louvo a Deus por isso. Mas uma coisa você vai aprendendo, que você tem que cuidar da tua vida espiritual, você tem que zelar pelo teu relacionamento com Deus, você precisa ter sabedoria. Eu já errei muito, irmãos, já errei muito na caminhada. Quando eu digo errei, porque como pastor, você se equivoca com as pessoas. As pessoas são muito surpreendentes. Uma palavra simpática, não é? Você tem cada surpresa com as pessoas que é impressionante. E a prudência vai te ensinando a ser cuidadoso nos relacionamentos, a ser cuidadoso com as coisas, para você fugir das ciladas, das armadilhas, dos truques. Quando a gente aprende a esperar até Deus falar, você percebe que você começa a ter mais êxito nas coisas, porque você teve prudência. Não saiu falando, fazendo e agindo de qualquer maneira. Esperou. Sabe por que as pessoas vivem endividadas? Porque são compulsivas, ou são impulsivas, ou são ansiosas, vivem endividadas. Ai, que eu tenho que ter isso. Tem porquê? Quem é que disse? Quem é que falou isso para você? Estou endividado, pastor, não sei o que fazer. Para de comprar, não é hora de comprar, para com isso. Tenha prudência. 2 mais 2 é 4, vai continuar sendo 4, não é 5 nem é 6, é 4. Não posso. Mas o fulano tem, problema dele. Tem que olhar para você naquele momento, pedir sabedoria de Deus, ser prudente nas coisas. Vai evitar muito problema na sua vida. Eu posso escutar um amém? Segunda coisa, conhecimento. A segunda coluna que sustenta a sabedoria é o conhecimento. Em outras palavras, o conhecimento é a virtude teórica da sabedoria. Adquirir conhecimento. Provérbios 2, 4 a 5 diz o seguinte: se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Amém, irmão? É um conhecimento para você ir além. É saber as coisas que a maioria não sabe, Deus vai te revelar. É ir em procura de um tesouro escondido e se alegrar por ele. Conhecimento do Senhor, ter conhecimento das coisas eternas, investir na sua vida espiritual, saber que Deus é quem vai te respaldar, guardar você, te levar além, em vitória. Mas é o conhecimento que vem do Senhor, é o conhecimento que estabelece você, é o conhecimento que te leva na condição de algumas pessoas olharem para você e dizer assim: o que você tem, de onde vem isso? É o conhecimento do Senhor, conhecimento que você adquire na palavra, que você adquire quando senta aqui para poder aprender, conhecimento quando você corajosamente se levanta domingo de manhã e vem à escola bíblica dominical e você aprende a palavra, conhecimento quando você para meditar na palavra e decide ler toda a palavra de Deus, e Deus vai te dar um nível de conhecimento que não se encontra na faculdade. Na faculdade você tem um nível de conhecimento intelectual, aqui você vai ter um conhecimento para a vida toda, entretanto espiritual.
É um conhecimento que te leva a viver diferente. Mas tem algumas coisas aqui mais. Provérbios 2:10, que diz o seguinte: porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma. Amém, irmãos? Normalmente aparece primeiro a sabedoria e depois o conhecimento. Vários textos. O que Salomão pediu ao Senhor? Então vamos ler o texto para lembrar. 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 10 e 12. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento. As coisas são distintas. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Disse Deus a Salomão: porquanto foi este o desejo do teu coração, e não pedistes riquezas, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para poderes julgar o meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. O que Deus está falando para Salomão? Você me pediu sabedoria e conhecimento, e o conhecimento acompanha a sabedoria. E por conta disso, eu vou te dar além daquilo que você pediu. Nem longevidade Salomão pediu. Pediu sabedoria e conhecimento. Eu preciso conhecimento do Senhor. Amém, igreja? Conhecer a Deus de todo o meu coração. Conhecer ao Senhor. Prosseguir em conhecer a Deus. Tem muita gente que conhece o Senhor. Um dia vem à igreja, aceita Cristo, pede Jesus, entra no meu coração. Ótimo, Jesus faz isso mesmo. E depois para por aí. Tem muitas pessoas... mas estou há 10 anos na igreja, minha vida não mudou nada. Por quê? Porque lhe faltou sabedoria e conhecimento. Que conhecimento, pastor? Eu preciso conhecer a vontade de Deus para a minha vida. Preciso entender como é que Deus, o que Deus espera de mim. Eu preciso compreender como é que Deus me vê na minha caminhada. Escute o que eu vou lhe falar. Pastor, eu estou procurando conhecimento lá no YouTube. Vai devagar, irmão. Nós temos nosso canal no YouTube, mas vai devagar, irmão. Tem muita gente ensinando muita coisa por aí. Você tem que ser mais seletivo, você tem que ter um critério, tem que ter um padrão. Você não engole tudo não e vai goela abaixo. Não, de jeito nenhum. Você tem que ser criterioso. Antes de buscar conhecimento fora, fecha no teu quarto e busca conhecimento dentro. Eu não sei nada de Bíblia que fica escutando todo mundo. Não, querido, não é assim. Eu adquiro conhecimento e sabedoria na presença de Deus. E a Bíblia diz o seguinte, que quem é o maior especialista para nos ensinar é o Espírito Santo. Não é necessário que ninguém vos ensine, porque o Espírito Santo vai te ensinar. Irmãos, nós temos que nos dedicar em ter conhecimento das coisas eternas para a nossa vida. Amém? Conheço muita gente, como eu disse para você aqui, muito inteligente. Conheço muita gente inteligente, mas nem todo inteligente é sábio. Nem todo inteligente tem o conhecimento de Deus. Muito pelo contrário. Muito conhecimento humano, para muitas pessoas foi um problema, porque afastou o seu coração do coração de Deus. Muita gente assim. Muita gente que acha que a fé é coisa para gente ignorante. Não, a fé de verdade são para os sábios, para os que têm conhecimento de Deus. Terceira coisa.
A terceira coluna que sustenta a sabedoria é o entendimento. O que é entendimento, pastor? O entendimento é a virtude investigativa da sabedoria. O que é isso? Provérbios 8,14. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza. Deus é o próprio entendimento. Quando eu começo a buscar a presença de Deus, eu começo a entender coisas que ninguém mais entende. Quando Jesus está ensinando os seus discípulos, ele fala a respeito ensina através de parábolas, e eles questionam a Jesus e falam: Jesus, por que o Senhor ensina dessa maneira? E Jesus diz que aquilo que eu estou dizendo, nem todo mundo pode entender, só vocês estão entendendo. Porque quando nós temos o entendimento das coisas eternas, quando temos o entendimento das coisas de Deus, a nossa vida é transformada de uma maneira sobrenatural. Eu não posso desprezar o entendimento das coisas eternas. Não posso me afastar da presença do Deus vivo. Entendimento é sinônimo de inteligência. Pastor, mas tem muita gente inteligente, mas a inteligência que me aproxima de Deus, essa inteligência que me faz ser diferente. Olha o que diz Daniel 2,21, diz assim: é Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Você fala: mas por quê? Como? Deus abre minha mente, me torna capaz. Tem uma parte que você precisa fazer, que eu preciso fazer. Quando trata-se de entendimento, eu tenho que buscar. Amém? Fala para o irmão assim: nada de preguiça aí, irmão, em nome de Jesus. Glória a Deus. Olha o que aconteceu com Salomão aqui. 1 Reis 4:29. Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está sobre a praia do mar. Assim Deus trabalha. Senhor, eu preciso, dê-me, Senhor. Como entender essa situação? Como compreender a complexidade do que está acontecendo? Da onde vem tal sabedoria? Como eu posso ter discernimento para enxergar além daquilo que as pessoas estão vendo? Como posso discernir o que está acontecendo nesse tempo? Eu preciso de entendimento que vem de Deus. Amém, igreja? Pastor, eu estou numa situação complicada. E é tão importante ter entendimento nas situações da nossa vida. Eu tenho que aprender a discernir os tempos, discernir o que está acontecendo. Eu preciso saber dessas coisas. Depois eu quero que você pare e escute novamente essa palavra, porque ela é muito complexa, não é muito simples. Mas eu preciso absorver isso com muita dedicação. Uma quarta coisa que é importante aqui, a quarta coluna da sabedoria. O conselho. Conselho é a virtude diretiva da sabedoria. Como assim, pastor? É através do conselho que você tem sabedoria e dá o conselho. Faz assim, faz assim, faz assim. E a pessoa faz aquilo que você está dizendo. Depois ela chega e fala para você: pastor, deu certo. A Bíblia nos recomenda o conselho. Provérbios 8:12. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. Ainda Provérbios 24:6. Com medida de prudência farás a guerra, na multidão de conselheiros estará a vitória. E eu quero parar um pouquinho aqui, irmãos. Porque eu já aconselhei gente que eu fiquei pensando na minha vida: meu Deus, como eu
vou dar um conselho para um cara desse. Tinha que sentar para poder aprender com ele. Está entendendo o que eu estou falando? Eu já encontrei gente, ovelha minha, né, dizendo: pastor, você não tem nada para me ensinar. Eu sou o cara. Eu fui ovelha de um pastor com o 2º ano primário. E sentava na frente daquele homem, deputado, prefeito, e etc, e gente de tudo quanto é naipe que você imaginar. Desde o inculto até o senhor doutor. Sentavam ali para escutar um conselho de um homem de Deus. Algumas pessoas têm um espírito independente, é dotado de uma arrogância, de um orgulho que leva à destruição, porque não se submete de maneira alguma. Vou falar uma coisa para você, e não se ofenda. Você pode ser especialista na tua área, mas isso não te torna especialista no conhecimento da vontade do eterno Deus. Na multidão dos conselhos, você começa a ter sabedoria. Eu vou começar por aqui, vamos mais por baixo. Ô filho, aprenda a escutar conselhos do seu pai e da sua mãe. Que isso é honra. Isso vai levar você a ter longevidade. Eles vão falar e você precisa respeitá-lo. Pastor, mas meu pai e minha mãe não são crente. E a Bíblia não está dizendo porque ele tem que ser crente ou não tem que ser crente. E não está dizendo a qualidade de pai, está dizendo que você deve honrar pai e mãe. E como é que honra pai e mãe? Escute, considere. Não quer dizer que você vai fazer tudo que está sendo falado, mas você deve respeitar, você deve ouvir. E levar em consideração a experiência, a vida, os exemplos que são dados. É verdade, tem papai e mamãe que não dá para escutar o conselho. Não dá, pastor, não. Por quê? Porque não sabe nem para ele. Mas não se deve jogar fora. Tem que honrar, tem que dar valor. Buscar conselho implica em buscar direção. É por aqui, ó. Ou alguém vai te dar um conselho que vai fazer você pensar melhor a respeito daquilo que você pretende, intenciona fazer. É o conselho que te leva a caminhar diante de Deus. Eu como pastor, muitas vezes é difícil, porque você está vendo, não vai dar bom aquele negócio. Não, mas eu quero. O imprudente, não é? Eu quero, vou fazer do meu jeito. Assim é melhor. E a pessoa vai. Quantas pessoas eu disse, volta para a casa do Senhor, volta para a igreja. E algumas pessoas dizem, não, igreja? Para que igreja? Eu posso ter igreja na minha casa, eu posso servir a Deus e temer ao Senhor em casa. É verdade. Por quanto tempo eu não sei, mas... Preciso de pastor, não. Comedor de feijão, irmão. Esse povo aí é tudo errado. E é mesmo, irmão, sabia? Eu não conheço nenhum certo aqui dentro. A começar por mim. Todos nós erramos, falhamos, tropeçamos. Mas isso não nos tira o Espírito Santo. E quando você teme ao Senhor, você começa a ouvir os conselhos. Quando você tem sabedoria, você começa a ouvir os conselhos. Os conselhos vão te levar a ter grandes vitórias. Eu quero ler de novo isso aqui. Provérbios 24, 6.
com medidas de prudência farás a guerra. Na multidão dos conselheiros está a vitória. Peça para o pai, para a mãe, peça para alguém mais experiente. Não faça negócios muito sérios, coisas mais complexas, sem alguns bons conselhos. Procura tua liderança. Eu entendo que um líder não é dono da vida de ninguém. Você está compreendendo o que eu estou falando, irmão? Se tem algum líder religioso, de qualquer que seja o segmento, que tenta se apoderar da vontade da outra pessoa, isso não é certo, isso não é de Deus. A gente não tem essa prerrogativa. Mas muitas vezes Deus nos dá a palavra certa para a pessoa, o tempo certo, porque muitas vezes até a coisa é certa, não é o tempo. E tem que esperar, tem que ter prudência, tem que ter sabedoria, tem que entender como é que tem que se fazer. Sabe o que a Bíblia ensina no Antigo Testamento? Nas batalhas, nas guerras, os reis consultavam os profetas, consultavam ao Senhor, queriam saber o que deviam fazer. Eu me lembro agora da situação de Davi com os seus valentes, quando todos da sua casa foram levados cativos, as mulheres dos valentes de Davi foram capturadas, as levaram prisioneiras, e Davi estava numa situação crítica. Diz a Bíblia que os seus soldados queriam matá-lo. Ele foi para a presença do Senhor, e ele disse: Senhor, o que eu faço? E o Senhor falou: pode persegui-los, eu vou dar vitória para você. E Davi vai e vence o adversário, traz de volta todos que foram levados, filhos e esposas, e tudo fica resolvido, por conta do quê? Um conselho que veio da parte de Deus. Muitas vezes você está sofrendo, porque não parou para ouvir um conselho, irmão. Eu tenho alguns irmãos que andam comigo, que fizeram aquilo que eu disse, tiveram êxito, e não estou aqui me colocando na situação de melhor do que ninguém, mas como pastor, como alguém que procura a direção de Deus para abençoar a sua vida. Mas eu tenho alguns irmãos aqui que eu disse: não case, não porque eu queria ter controle, ser dono, ser nada, porque eu estava vendo evidente, a situação era clara, tinha problema, não deveria casar. Casou e se arrependeu. Outros não escutaram, estão pagando dívida até hoje. Está me entendendo? Procura conselho. Conselho não incomoda, irmão. Alguém disse que se fosse bom, não se dava, se vendia. Mas a Bíblia manda procurar conselho e rasgar esse provérbio aí. Conselho é bom, vem da parte de Deus. Se não te servir para nada, pelo menos para refletir sobre aquele tema, sobre um ponto de vista diferente. Você vai analisar melhor, vai observar: puxa, não tinha pensado nisso. E você tem vários conselhos, aí você apresenta tudo isso diante de Deus em oração. Busca: Senhor, me fala o coração, qual o conselho seguir, o que devo fazer. De repente Deus vai falar para você: nenhum desses, vai por ali. Pronto, você tem o conselho de Deus. Quando você tem uma palavra que vem direto de Deus, é melhor ainda. Mas busque conselho. Glória a Deus. Quinta coisa, a fortaleza. Provérbios 8,14 diz assim: meu é o conselho e a verdadeira sabedoria, eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Amém, irmão? Você quer ser um vencedor? Você tem que estar do lado de alguém que é forte. Amém? Tem que estar do lado de Deus, tem que caminhar com o Senhor. Olha quanta coisa a gente tem ouvido esses dias de pandemia. Quanta coisa, quanto medo, quanto terror. Mas a Bíblia diz que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Deus é a minha fortaleza, o meu socorro bem presente. A Bíblia diz: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós faremos menção do Senhor, o nosso Deus, porque confiamos nele. Ele é a nossa fortaleza, ele é a rocha. Amém, igreja? Eu preciso estar caminhando diante do Senhor.
2 Samuel 22, 33 diz: Deus é a minha fortaleza, é a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Agora eu tenho que me achegar a Deus. Muita gente está sofrendo, por quê? Porque está confiando. Quem é, meu irmão, honestamente, eu não estou aqui debochando, nem desfazendo das autoridades, nem dos especialistas, né? E infectologistas, etc. Não estou desfazendo ninguém. Você acha de fato que essa máscara vai te proteger? Ela pode te ajudar. Mas se o Deus eterno quiser, não tem quem pode. Contra nada, contra ninguém. Deus não te guardar. A Bíblia chama Deus de braço forte. Se Ele não te proteger, pastor, a gente não deve ser desrespeitoso à autoridade. Evidente que não. Que é isso? Ninguém está aqui para instigar ninguém a rebeldia, a desobediência, nada disso. Mas tem que estar internamente. Não deixe de se cuidar, cuide-se, faça o que estão dizendo para fazer. Mas o teu interior, o teu íntimo, tem que confiar na fortaleza de Deus. Não é nisso. Se o Senhor não te guardar, ninguém pode. O que texto de Mateus 7, 24 que nós lemos? A casa tem que estar edificada em quem? Na rocha. A Bíblia diz que a rocha é Jesus. Ele é a pedra angular. Que os sábios rejeitaram, mas o Senhor decidiu estabelecer a sua construção, a sua edificação em Cristo. É nele que nós temos que confiar. Amém. Glória a Deus. Sexta coisa, justiça. A justiça é a virtude moral da sabedoria. 1 Reis 3, 28 diz assim: todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Alguém que é de Deus, irmão, anda pelo caminho daquilo que é justo, não daquilo que é corrompido, daquilo que não é legal, daquilo que não é moral. Alguém que é de Deus anda pelo caminho da justiça. Amém? Faz o que é certo. Aqui muita gente já pediu até sabedoria de Deus, mas está tudo parado, porque não faz aquilo que é justo, faz aquilo que é injusto. Em pequenas coisas, em grandes coisas, em coisas não tão importantes, mas faz o que é injusto, não o que é justo. A Bíblia nos diz assim: seja o seu falar, sim, sim, não, não. O demais disso é procedência maligna. O que Jesus está falando? Está falando que eu tenho que ter um padrão só. Que é certo, que é errado. Nem todo mundo gosta de viver com isso. Sabe por quê? Porque nós acostumamos as coisas do jeitinho. Dá um jeitinho. E quando você dá um jeitinho, você não permite Deus agir como Ele gostaria. Há momentos em que você é justo e as pessoas injustas se incomodam porque você está sendo justo, porque você quer certo, porque você está fazendo aquilo que agrada o coração de Deus. Deus se alegra com a justiça. Amém, irmãos? Provérbios 8, 20 diz assim: ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo. Anda. Provérbios 15, 9. O caminho do perverso é abominação ao Senhor, mas este ama o que segue a justiça. Deus ama quem vive na justiça. É fácil? Não é fácil.
Mas Deus ama, Deus respalda, Deus guarda quem anda pela justiça. Pastor, eu quero ser um vencedor na minha vida. Então é muito básico tudo isso, muito básico. Eu pensei que era só falar uma rajada de língua estranha aqui, pastor, dar uns pulos e tal. Eu falei, continua orando em língua estranha, continua profetizando, continua tudo isso. Mas só que você tem que entender os pilares da sabedoria, tem que viver por eles, tem que caminhar neles. Não adianta um profeta. Um dia eu vi um profeta liberando uma palavra sobre a vida de uma pessoa. E eu fiquei observando o profeta. Ele terminou aquela palavra, eu chamei o profeta e falei, essa palavra não se cumpre, profeta. Eu falei, como, pastor Toninho? Falou para mim. Como que essa palavra não se cumpre? Não, essa palavra não vai se cumprir. Mas por que não vai? Essa palavra não pode se cumprir na vida dessa pessoa, porque Deus não é um Deus de confusão. Essa pessoa está com a vida toda enrolada, toda cheia de brecha. Ele havia liberado uma palavra que a pessoa ia prosperar, que não sei o que, tal. Amém, eu creio na palavra do profeta. Mas a palavra do profeta, ela acontece quando existe legalidade. Só para ter uma ideia, eu falei para ele, essa pessoa é infiel a Deus. Deus não abençoa pecado. Você entende isso? Quando eu estou dizendo infiel, você está entendendo o que eu estou falando. Infiel mesmo. Infiel a Deus. Não é verdadeira, não é transparente. Ela não anda pela justiça. Ela mente aqui, mente ali, mente, inclusive no dízimo, em tudo que ela faz, ela mente. Deus não abençoa esse tipo de situação. Irmão, você acha que o pastor vai ficar olhando se está sendo justo ou não? Eu não tenho tempo para isso. Vive do jeito que você quiser viver. Mas eu te aconselho a viver debaixo da justiça. Não tem como ficar lá monitorando crente por crente, 24 horas por dia, para ver se o cara está pecando, se está errando, se está falhando. Isso não é minha função. Minha função é ensinar. A tua parte é ouvir e colocar em prática, ou não. O homem prudente coloca em prática a palavra. O imprudente não faz assim, o insensato, diz a Bíblia. Se eu quero ir bem na minha caminhada, eu tenho que andar pelo caminho da justiça. Aqui a palavra de Deus é caminho de justiça. Ela me ensina e me diz como eu devo viver e como eu devo proceder. Mas tem muita gente que quer fazer um ajuste técnico na palavra de Deus. Quer dizer uma coisa para você com muito amor: a porta continua estreita, o caminho continua estreito. Jesus não fez nenhuma reforma teológica nos princípios da palavra de Deus, continua sendo palavra de Deus. Mas eu gosto tanto dessa igreja, desse pastor, esse pastor tão carinhoso, esse pastor abraça gente, esse pastor beija, esse pastor, meu Deus, que maravilha. Não, desse aí eu não gosto não, desse tal do pastor Toninho. Então, o sangue de Jesus tem poder, o cara fala cada coisa que eu não gosto de ouvir. Mas eu estou falando porque é na palavra que a gente tem vida eterna. É na palavra que a gente é restaurado, é na palavra que nós somos transformados, é no confronto que nós crescemos. Eu não vi ninguém crescer até hoje num processo de calmaria, de tranquilidade, de comodidade. Ninguém cresce quando está tudo bem. Ninguém desenvolve nada quando está tudo bem. Nós desenvolvemos, crescemos, avançamos, melhoramos quando nós caminhamos em confronto, em dificuldade, em luta, em batalhas, porque aí nós aprendemos algumas coisas, buscamos a Deus, decidimos servir a Ele com todo o nosso coração, andamos na presença dEle, praticamos justiça, e aí vemos Deus trabalhando. Irmão, preste atenção. Sétimo pilar, sétima coluna, essa coluna que sustenta a sabedoria, é a coluna do temor ao Senhor. Jó 28 diz assim: disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Provérbios 9:10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência.
Quem não tem sabedoria deve pedir ao Senhor. Amém, irmãos? Quem não tem deve pedir ao Senhor. Senhor, me dê sabedoria. Agora, como é que a sabedoria vem? Pelo temor do Senhor. Eu tenho a sabedoria divina. Irmão, e ninguém pode vencer a Deus em saber as coisas. A Bíblia diz que Ele é onisciente. Ou seja, ele tem o conhecimento, ele tem a ciência, ele sabe tudo, de tudo. É Deus quem sabe. Se tem alguém que entende de alguma coisa aqui nesse mundo, esse é Deus. Ele sabe tudo. Ele sabe tudo. Eu me lembro do meu pastor, que ele dizia, esse meu pastor, que eu fiquei com ele muitos anos, segundo ano primário, mas uma sabedoria impressionante. Ele falava assim: quando eu não sei, eu peço ao Senhor, e Ele me ensina, e ensina mesmo, irmão, e ensina mesmo. Um líder, um homem que é um exemplo, segundo ano primário, ele não aprendeu em nenhuma faculdade de teologia. O que ele sabe, o que ele entende, a compreensão, a visão e o exemplo de vida que aquele homem é, não foi conseguido em faculdade nenhuma, foi simplesmente no temor ao Senhor. Temor ao Senhor. Vai para a presença de Deus e você vai vencer batalhas. Vai para a presença de Deus e você vai ver coisas tremendas. Talvez agora esteja um pouco obscuro, a situação está difícil, você não está discernindo, não está entendendo, porque lhe falta sabedoria. Mas a partir do momento que você começar a buscar sabedoria, a tua visão vai clarear, você verá o que nunca viu, porque é assim que funciona, irmão. É assim que funciona. Nas minhas maiores crises, a única coisa que eu fiz foi buscar o Senhor. E Deus me deu entendimento. Muitas vezes as pessoas, mas como que veio essa solução? A solução veio buscando-se ao Senhor. Joelhinho dobrado. Deus me ajuda, fala comigo, tem misericórdia, sou um pecador terrível, Senhor. Mas eu preciso da tua sabedoria, porque eu não quero errar, quero fazer aquilo que lhe agrada. Dê-me entendimento, dê-me, Senhor amado, condição de discernir isso. E Deus começa a abrir o teu entendimento e começa a colocar na tua vida aquilo que você precisa. Alguns momentos você vai falar: Deus, o que eu faço agora? Tem solução, irmão, que não vem agora. Tem resultado que não é imediato. Tem resultado que Deus vai falar para você: vai voltar a estudar, abençoado. Vai lá se formar. Vai lá adquirir conhecimento. Vai se preparar para ter vitória. Mas enquanto isso você vai passar o amargo. Porque ali atrás você teve preguiça, ali atrás você não entendeu, ali atrás você não escutou, ali atrás você desprezou as coisas que Deus tinha para você. Agora você precisa recuperar isso. E vai precisar passar por aquele processo. Uma coisa que o crente muitas vezes não aceita, não quer. O crente quer milagre, mas não quer processo. Tem alguém aí? Uma igreja madura é uma igreja que entende que processo faz parte da vida. Deus nos processa, nos elabora, para que amanhã possamos ser tudo aquilo que Ele planejou na nossa vida. Ah, eu fugi do processo, então volta, porque você vai ter que passar pelo processo. Amém? Amém? Meu Deus, nem saiu o amém, né? Eclesiastes 7,18. Bom é que retenhas isto e também daquilo não retires a mão, pois quem teme a Deus, de tudo isto sai ileso. Alguém pode dizer glória a Deus? Está escutando aí? Pandemia. De tudo isso você vai sair ileso. Não é pela tua capacidade, nem pela minha, pela misericórdia daquele que pode nos guardar. Amém? Quando eu me volto para o Senhor, Deus considera isso. Eu quero te dar um conselho com muito amor, meu irmão. Edifica a tua casa na rocha. Você não precisa ser crente oba-oba. É impressionante como, se trouxer um profeta aqui, a igreja enche. No dia a dia a igreja fica aí, né? Mais ou menos.
Por quê? Por que as pessoas correm atrás do profeta? Eles querem receber uma palavra milagrosa, instantânea, que resolve tudo. Posso dizer uma coisa para você? A palavra do profeta funciona quando eu funciono dentro da palavra de Deus. Amém? Simples assim. Que Deus está me mostrando que vai acontecer. É engraçado. É engraçado isso comigo, irmão. Muitas vezes, porque eu sei que Deus opera mesmo. Mas Deus não opera em cima daquilo que está errado. Pode vir 1 milhão de profetas falar. Deus vai fazer, vai fazer, vai fazer. E a Bíblia está dizendo, não vai fazer. Eu preciso andar em concordância com a palavra de Deus. Você sabe por que uns obedecem e outros não obedecem à palavra? Os que obedecem é porque têm temor. E o temor é o princípio da sabedoria. Amém? Outros não obedecem porque não têm temor. E quando você não tem temor, a sabedoria vai embora. Deus nos ajude mesmo a estabelecer a sabedoria na nossa vida. Irmão, sabedoria é algo tremendo, glorioso. Quero convidá-lo a ficar em pé. Quem tem falta de sabedoria, peça ao Senhor. É lógico, todas as vezes que chegava alguém para Jesus e pedia para Jesus mover suas mãos para um milagre, Jesus normalmente devolvia uma orientação. Vai e faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. Estamos entendendo? Glória a Deus. Feche os seus olhos, por favor. Eu vou orar ainda. Foi pedida oração para o nosso irmão Alexandre, que está internado. Temos nosso irmão Fernando, também, que está internado. A situação é Covid, mas nós confiamos no Deus de milagres. Amém? Amém? Glória a Deus. Eu quero orar pela sua vida antes de orar por eles. Põe a mão na altura do coração. Faça a tua oração agora. Peça a Deus sabedoria, peça a Deus entendimento. Peça prudência ao Senhor, conhecimento, conselho, fortaleza. Peça, Senhor, eu quero andar na justiça e eu quero crescer no temor ao Senhor. Me ajuda, Senhor, a andar de uma maneira tal que eu possa te agradar no meu caminhar. Eu possa, Senhor amado, viver em temor na Tua presença. Vai orando ao Senhor. Ore a Ele. Venha, Espírito Santo. Vem neste lugar. Tua é a honra, Tua é a glória, Teu é o louvor. Nos colocamos na Tua presença, Senhor. Move as Tuas mãos sobre a vida da igreja, sobre o Teu povo. Faz com que esta palavra fique firme em nosso coração, Pai. Ah, Espírito de Deus, nós, por mais que queiramos, com a nossa capacidade, a verdade é que não conseguimos, mas dependemos do Senhor e pedimos o respaldo do
teu Espírito Santo sobre a nossa vida. Capacita-nos, Deus. Capacita-nos, Senhor, a construir fundamentos sólidos na rocha, Senhor. Capacita-nos a ser prudentes, a ter conhecimento sobrenatural, a entender os mistérios do teu reino, a aprender, Senhor, a receber conselhos do teu Espírito, a nos fortalecer no Senhor, Pai, a vivermos na prática da justiça e, acima de tudo, a temermos ao Senhor em tudo quanto fizermos, Pai. Vem, Espírito Santo, move as tuas mãos, libertando, curando, restaurando, Senhor, transformando a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, a nossa história, Senhor. Vem, Espírito de Deus, e trabalha em nosso coração, Senhor. Eu peço em nome de Jesus que saiamos daqui, Senhor, com o nosso coração crente, temente ao Senhor. Guarda a nossa mente, guarda o nosso espírito, Senhor. Que o temor do Senhor, Pai, se torne, Deus, o prumo, o parâmetro para a nossa caminhada diária, Senhor. Em nome de Jesus pedimos ao Senhor. Alcança as nossas vidas, alcança a nossa família, alcança, Senhor, o nosso viver diário, alcança as finanças, alcança os relacionamentos, Pai, por imprudência, por falta de edificar a nossa casa na rocha, a nossa vida no Senhor, é que nós temos sofrido muitas vezes, e nós pedimos tua misericórdia a partir de hoje, Senhor. Restaura-nos para a glória do teu nome. Abençoa meu irmão, minha irmã. Abençoa a igreja. Abençoa as nossas vidas. Abençoe-nos, ó Deus. Abençoa a minha casa. Abençoa a casa do meu irmão. Pedimos em nome de Jesus que haja um profundo conserto, Senhor, aqui. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem sobre a igreja em nome de Jesus. Oramos, Deus. Agradecemos-te, Senhor, pela tua bondade e misericórdia. Fala conosco. Ministra o nosso coração. Ah, meu amado. Coloca a sua mão na posição assim de adorar. Se você quiser levantar suas mãos, se quiser uma posição um pouco mais baixa, deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida em nome de Jesus. Santo é o teu nome, santo é o teu nome. Cheio. Existe tempo ainda, existe tempo para você ser restaurado pelo Senhor. Glória a Deus. Eu sei que estás entre nós, és bem-vindo, fostes derramado, reina entre nós, habita entre nós. Doce presença, perfume suave, eu sei que estás entre nós, és bem-vindo, fostes derramado, vem reinar entre nós, habitar entre nós, vento impetuoso sopra sobre nós, como em Pentecostes, vem aqui reinar, vento impetuoso sopra sobre nós.